Ei pessoal, eu sou o Walter, escritor, narrador e editor do Antologia do Medo. Estou aqui para agradecer imensamente o número de visualizações, o número de reproduções do nosso podcast, mas também estou aqui em nome de toda a equipe. Hoje somos 3 pessoas. João Pedro está lá no Instagram, podcast Antologia do Medo, criando cada vez mais conteúdo, a gente junto para fazer com que vocês tenham mais imersão dentro das nossas histórias, e o Abraão fazendo artes espetaculares para que vocês tenham mais conhecimento sobre o nosso universo, não só de áudio, mas também de uma maneira visual. O nosso projeto é crescer muito mais, ter muito mais materiais e expandir esse universo de terror para muitos outros ambientes. Mas para isso precisamos de vocês. No Spotify, no Google, no Pocket Casts, no Overcast, no Apple Podcasts, no YouTube. Favorite, deem joinhas, estrelinhas, comentem, falem bem de nós, para que essas plataformas possam nos indicar. No Instagram, mande seu feedback, conversa com a gente, curta as nossas postagens, falem lá pro Abraão como a arte dele é legal, porque isso ajuda muito a gente a crescer. Também nos ajuda muito saber que vocês estão curtindo e estão apreciando o nosso trabalho. Nós queremos fazer uma coisa grande, queremos fazer uma coisa de qualidade para todos vocês, e esse retorno com certeza vai nos ajudar a alcançar objetivos cada vez maiores. Então, em nome de toda a equipe, nosso muito obrigado e aprecie o terror. Ele atravessou a porta. Ela era simples e mais estreita que uma porta comum. Estava bastante enferrujada. O engraçado era que, olhando em volta, não havia nem muro e tampouco cerca. Apenas a porta, por onde ele passou, sem se questionar tanto assim, pois sabia que tinha que prosseguir de alguma maneira. Do outro lado, tinha uma grama até que um pouco elevada. Uma única árvore bem grande, com um balanço improvisado com corda e pneu. E no canto um galinheiro com escada. Mas não tinha galinha. E na casa do cachorro, que ficava colada na casa da família, também não tinha animal algum. Ele era o único ser vivo em movimento ali, se não contasse as folhas da árvore que balançavam, ou a grama que cedia ao peso de seus pés. Mas nesse caso o movimento não era devido ao próprio desejo deles, mas à vontade de terceiros. Entendeu que estava em um quintal de um lugar familiar, como praticamente tudo estava parecendo familiar para ele. Quase ia se esquecendo da dor em sua perna e do quanto era custoso para ele se arrastar usando aquele cajado. O quintal continuava para o lado, mostrando um pouco da rua que parecia iluminada por uma luz azulada. E por um momento, Alves percebeu um transeunte que andava de um lado para o outro. Estava longe demais para que pudesse distinguir muito, mas quem andava ali ou estava com problemas motores, ou estava muito bêbado e sofria para se manter de pé. Mas a visão não durou muito tempo. Diferente de Alves, o outro não notou que estava sendo observado e julgado, e continuou seu caminho, saindo enfim do campo de visão de Rodrigo, que decidiu ser mais prudente e continuar olhando para o lugar onde estava, antes de tentar entrar na casa. Quis olhar o galinheiro com mais calma, e também a casa do cachorro,
para ter certeza de que não estava causando problemas para si mais uma vez. Eram suas memórias carregadas de dor. Agora ele parecia ter medo delas, do terror que elas traziam, cada vez que ele era obrigado a lembrar. O que era algo bom do lado de dentro de sua cabeça, agora era uma tortura. Quando ele estava largado naquele ambiente que não conhecia, naquele solo doente, nem mesmo se lembrar de que não estava ali há pouco tempo lhe fazia bem, porque ele se lembrava da dor que sentira. E por causa disso, agora via o resultado de sua fuga doer em sua alma. O inferno chovia e ele estava embaixo de toda aquela água suja. Aquele lugar lhe era familiar e logo ele iria entender o porquê. Mas ele não estava feliz em saber disso. Na verdade, muito pelo contrário. Se questionava que o próximo rei que viria para escarnear de sua desgraça iria fazer para manipular e tornar um lugar sagrado para o seu coração apenas mais um ambiente doente e fúnebre. Parou diante de uma cadeira velha e quebrada, depositada de qualquer jeito, e sobre ela estava escrito o seu próprio nome completo. E nessa cadeira também, mofado e sujo, havia um porquinho de pelúcia com pernas e braços longos como se andasse de pé. Ele era azul e em sua camisa se lia o nome de algum time fictício de basquete que naquele momento era ilegível. Mas como ele mesmo desconfiava, era parte de uma de suas lembranças. Aquele porquinho já fora seu bichinho de estimação, um dos favoritos quando era criança. Por isso, só faltava uma coisa para ter certeza absoluta do que estava lhe acontecendo. Voltou correndo até o galinheiro, subindo as escadas e olhando atentamente no telhado, observou e encontrou o caderno em que ele escreveu seu primeiro e único livro que nunca mostrou para ninguém e tampouco fez questão de publicar. O nome do livro era Pig, o porquinho pigmeu, e eram as aventuras que Alves inventava para seu porquinho de pelúcia, que estavam descritas com os detalhes que uma criança de 10 anos conseguia criar para escrever. Com essa idade, o porquinho já ficava mais escanteado, e só era mesmo lembrado quando chegava a hora de dormir. E pouco tempo depois, nem mesmo isso. E Pig Pigmeu ficou numa cadeira naquele quintal, calado e quieto, sem o direito nem mesmo de ter a liberdade de ser jogado no lixo, sofrendo com as intempéries do tempo e se sujando com as cargas que vinham sobre ele. E agora, Alves se sentia mal por um porquinho de pelúcia, mas se sentia mais mal ainda por entender como crescer forçava as pessoas a simplesmente ir tornando tudo em volta tão descartável. E isso fez com que uma melancolia tomasse conta dele por inteiro, ao imaginar quantas e quantas vezes
Ele mesmo não tinha sido descartado também por alguém que cresceu, ou mesmo encontrou coisa mais divertida para o seu dia ou para a sua vida. E assim, um homem adulto carregando um porco de pelúcia mofado e um caderno velho e manchado, escrito com letras desconexas de uma criança com muita imaginação, começou a andar na direção da porta dos fundos da casa. Uma luz fraca iluminava a área de serviço. Forçou um pouco a porta, que rangeu num volume esdrúxulo que simplesmente acabou com qualquer possibilidade que tinha de entrar naquele ambiente sem ser notado por ninguém. Tinha de admitir o completo fracasso no seu intento. Entrou na casa e desta não se preocupou com o barulho que ia fazer, já que quem estivesse ali já sabia que tinha companhia. Colocou o braço para o lado e sua mão certamente encontrou o interruptor que ele sabia que encontraria. Ele se moveu de forma a encostar o dedo no botão correto e, enfim, acendeu a luz daquela cozinha abandonada. As cadeiras podres, a mesa com a mancha de uma goteira que há anos caía sobre ela, criando quase que um buraco pela repetição daquele pequeno impacto, deixando tudo preto ao seu redor. Poeira tomava conta do armário embutido que tinha duas portas penduradas apenas por uma dobradiça, e atrás delas, pelo barulho, havia um rato de tamanho suntuoso. Estaria escondido ou apenas não tinha o menor interesse em perder tempo dando as boas-vindas ao recém-chegado. Alguma coisa dizia a Alves que tinha que ir até aquele armário e matar aquela coisa asquerosa. Mas a razão lhe dizia que não, já que estava passando por tanta coisa. A última coisa com a qual tinha que se preocupar agora era dar fim a uma porcaria de um rato. Tinha mais o que fazer e pensar. Na verdade, imaginava o horror que o esperava dentro daquela casa. Ele foi até a sala. O ar era pesado e o ambiente úmido. O chão cheio de areia de gato, como que querendo esconder algum mau cheiro que ainda não estava se espalhando por todo o ambiente. Mas mesmo assim, esse era o intento. Já tinha se deparado com aquilo uma ou duas vezes. Um ambiente lotado de areia de gato por todo o chão e em cima de móveis, para evitar que a polícia se aproximasse com mais velocidade do local em que um crime ou despejo foi realizado, dando mais tempo de fuga ao assassino. Abaixou-se e tocou naquela areia. Estava úmida. Estava ali há bastante tempo e sim, estava camuflando alguma coisa. E teve sucesso até agora. Ao tentar se levantar, a dor em sua perna era indizível. Se agarrou com todas as forças ao cajado que ainda levava consigo e aprumou-se para ficar de pé, indo na direção de um quarto onde o rastro de areia para gato continuava.
A porta estava escancarada e, ao entrar, a tosse veio junto com uma repugnância absoluta. Claramente em cima da cama havia um cadáver em decomposição. Correu na direção da cama e o que viu fez com que ele desse um grito de susto e, ao mesmo tempo, de dor, pois diante dele estava o seu próprio cadáver, deitado devidamente como se estivesse preparado dentro de um caixão ou enterrado. As mãos sobrepostas sobre o diafragma, olhos semicerrados mais para fechados, ouvidos e narinas tampadas por algodão ou qualquer outro material que fosse usado. A boca parecia estar cheia do mesmo material. O semblante sereno de quem estava descansando para a eternidade. Mas a cor esverdeada, os pontos azuis ou mesmo os pontos do seu rosto onde não havia pele, mãos e couro cabeludo davam conta de que ele tinha sido assassinado e deixado ali há bastante tempo, como se ninguém tivesse ao mínimo se preocupado em saber onde ele estava ou o que poderia ter acontecido a ele. E isso o fez tremer. Andou para trás quase automaticamente e, não dando em conta a situação verdadeira de sua perna, caiu sobre a areia de gato, deixando o cajado rolar para um lado. Se moveu com esforço na direção do cajado e lutou para se colocar de pé novamente. Olhou para o próprio cadáver pacífico sobre aquela cama e por alguns momentos esperou que ele se levantasse para lhe atacar ou qualquer coisa do tipo. Mas nada aconteceu. Estava realmente morto em cima daquela cama daquele quarto, que reconhecia como o seu antigo quarto, e notou só então que desde a sala não estava carregando consigo o urso pigmeu ou o seu caderno, que devia ter ficado sobre a areia da sala, e dessa vez usando os móveis do quarto para se virar na direção da sala. Olhou mais uma vez o cadáver, esperou novamente que ele tomasse alguma reação, mas como ainda estava imóvel, como era de se preocupar ou se esperar de um corpo naquele estado, foi em direção novamente à sala, já com a vontade de sair imediatamente daquele lugar. Fechou a porta em sinal de respeito, mesmo tendo que mover com a sua perna boa uma quantidade significativa de areia para o lado. Fez sobre si o sinal da cruz e virou na direção da cozinha para definitivamente ir embora. Mas agora alguém conhecido impedia sua passagem. Um porco de pelúcia antropomorfizado, com pernas e braços suficientemente grande para que ele pudesse ficar de pé e realizar tarefas. Não tinha calças, mas, sendo um brinquedo, não tinha órgãos a esconder. Mesmo assim, vestia uma camisa imunda com um time de basquete que era impossível se ler o nome. O pano que o cobria era todo azul.
à guisa de sua pele, e seus olhos muito escuros pelas duas contas que usavam para produzi-los. A luz acesa da sala mostravam duas bolinhas brancas brilhantes, uma em cada olho, e essas pareciam estar fixas em Rodrigo. Ele era bem maior que um homem comum e precisava se curvar para baixo para caber naquela sala, onde tapava o caminho que Alves e ele mesmo usaram para entrar na casa. A mão de Pig veio com seus 3 dedos na direção de Alves, como se o porco quisesse pegá-lo. Ele iria se tornar o urso de pelúcia, mas ele deu um pequeno salto para trás, esperando cair mais uma vez por causa da perna, que de fato doeu muito mais. Alves permaneceu de pé, como se agora sua perna estivesse de alguma forma segura. Imaginou se não tinham usado nele uma espécie de tala para que o osso fraturado pela mordida do cachorro não sofresse tanto ou colasse indevidamente, porque ninguém era capaz de saber quanto tempo ele ficaria ali, incapacitado, sem ter condições de ir a um hospital. Dor lancinante, mas ali ele conseguia ao menos continuar de pé com os olhos cheios de lágrimas. Mais uma investida de Pig, e dessa vez ele tentou ser mais rápido. Quase alcançou Alves e fez com que seu cajado caísse no chão. Ele veio mais para frente e ficou claro que agora Alves não tinha escapatória, a não ser que saltasse uma janela aberta que dava para a rua. Abaixou-se mais uma vez. Alguns móveis iam caindo enquanto o porco de pelúcia, cada vez maior, avançava na direção de Rodrigo, que já estava na janela, mais uma vez em posse de seu cajado, e se preparava para se jogar para o lado de fora. Um barulho de porta caindo e um guincho de rato muito alto. O rato que estava no armário finalmente devia ter saído graças à confusão. Mas no lugar de ir para longe dos dois, um deles muito maior que qualquer homem adulto, o rato entrou na sala e começou a se contorcer mais, até que enfim era um rato do tamanho de uma criança de 7 anos, de pé, como o urso de pelúcia estava, mas sua pele era macilenta, seu pelo cheio de sarnas, e a cauda imensa dava nojo de olhar. Sua cara não era mais a de um rato, exceto pelas orelhas e os estranhos olhos afastados. Mas focinho não existia mais, e tentava se aproximar do que seria um rosto humano com dentes quebrados e língua bifurcada. Tinha na testa uma espécie de tiara triangular com uma pedra de ônix no meio, mostrando que era de procedência nobre. Luafarth, o rei das feras, capaz de tornar o mais simples dos animais, o mais dócil dos bichos, em um assassino real e eficaz. Claro que não dominava feras de pelúcia, mas tinha claramente o poder de lhes dar vida, apenas para fazer de uma memória algo ruim.
Tudo isso apenas para se divertir e ver um urso de pelúcia abandonado pegar seu antigo dono para brincar. Era então mais um rei, mais um daqueles que estavam possuindo o seu corpo. Lhe trouxera para uma versão medonha de sua casa, de suas coisas, como se tivesse que pedir perdão por ter crescido e deixado para trás o que tinha que deixar, como se crescer tivesse sido um crime que ele cometeu. Olhou para fora e quase caiu no chão mais uma vez, ainda usando seu cajado. A mão de Pig veio até ele e ele saltou com todas as forças, janela afora. Estava diante de sua antiga rua, o que lhe trouxe ainda mais lembranças tortas que ele lutava para não ter. Momentos que ele tinha certeza que não tinha vivido, não daquela forma e nem mesmo no auge da sua loucura como possuído, sabia que teria atitudes como aquelas. O rato-rei saiu pela mesma janela. De pé, olhou nos olhos de Alves, mas tudo que o homem viu foi vazio. Uma fome infinita que só poderia ser sanada pela alma humana, pela vida que ele pudesse colocar as mãos e esmigalhar. Estalou as costas e se aproximou do rosto de Rodrigo. O hálito podre invadiu suas narinas. Era tão potente que mais parecia ter gosto. Em seguida olhou para o lado e Pig saía com um esforço absurdo pela mesma janela. O rato se afastou para trás, divertindo-se, aplaudindo, enquanto o urso ia ficando de pé ainda mais alto do que estava. O porco sorridente deu um passo em frente e já estava em cima de Alves. Estendeu a mão para agarrar Rodrigo, que rolou para o lado, e enfiou o cajado com toda a força na canela do urso e puxou para baixo, rasgando e abrindo espaço para que a espuma escapasse, como se fosse sangue, se esvaindo por aquele ferimento aberto na canela do animal de pelúcia. Mas isso não afetou o caminhar do urso, que estendeu a mão mais uma vez para apanhar Rodrigo, que se jogou em um beco, agora com toda a certeza de que não escaparia de novo. Levantou-se e olhou para a frente, de volta ao quintal. Mas não havia nada exceto o escuro. Olhou para a rua na tentativa de ver se a mão do urso estava vindo em sua direção novamente, mas tudo era escuro de novo. Uma risada maldita indicou que o rato-rei estava excitado. Não havia rua, não havia nada. Tudo era escuro e ele estava preso novamente. Mas agora ele não tinha mais corpo. Estava sufocado, estava apertado e não tinha nem mesmo a oportunidade de ir um pouco para frente ou para trás.
Ardia, queimava e doía. Ele não tinha cabeça e nem pernas. Por isso sofria por inteiro e se desesperava por completo. Ele não entendeu o que lhe estava acontecendo. Não concebia como era possível. Mesmo assim, concentrou todas as forças que ainda tinha, mantendo sua consciência limpa, para fazer um único e último pedido: me ajude.